Olá, seja bem-vindo ao canal Obscuro do Medo. Nesse vídeo vou compartilhar com vocês 3 histórias sombrias que vai te deixar sem dormir. Já clica aí no botão abaixo de inscrever-se no canal para receber todos os novos vídeos. Há muito tempo, na profundidade da densa floresta, existia uma caverna conhecida como a Caverna Sombria. Era um lugar misterioso e assustador, com paredes escuras e úmidas e um silêncio opressivo. Os habitantes da floresta evitavam a caverna a todo custo, pois diziam que era assombrada por espíritos malignos e monstros terríveis. Alguns corajosos exploradores tentaram investigar a caverna, mas nunca retornaram. Um dia, um jovem chamado João resolveu investigar a caverna. Ele era corajoso e curioso, e queria descobrir o que realmente havia lá dentro. Armado apenas com sua lanterna e sua coragem, ele se aventurou na caverna. João caminhava lentamente na escuridão, ouvindo apenas o som de sua respiração e o eco de seus passos. De repente, ele ouviu uma voz sinistra sussurrando no escuro. Ele seguiu o som, até que finalmente chegou a uma grande câmara, iluminada por uma fraca luz vermelha. Lá, ele viu uma figura assustadora sentada em um trono de pedra. A figura se revelou ser um velho sábio que havia sido preso na caverna há muitos anos. Ele explicou a João que havia sido injustiçado e condenado à caverna por uma sociedade medrosa que temia sua sabedoria e poder. João ouviu atentamente a história do sábio e, inspirado por sua coragem e sabedoria, decidiu ajudá-lo a sair da caverna. Juntos, João e o sábio exploraram a caverna, enfrentando muitos desafios e monstros aterrorizantes. Finalmente, eles encontraram uma saída e escaparam da caverna. O sábio agradeceu a João por sua coragem e o ajudou a compreender o verdadeiro valor da sabedoria e da coragem. Desde então, a caverna não é mais temida pelos habitantes da floresta. Em vez disso, é vista como um lugar de poder e sabedoria, e muitos viajantes procuram a caverna em busca de conhecimento e coragem. E a história de João e o sábio é contada de geração em geração, como um exemplo da importância da coragem e da sabedoria. João retornou à sua vila como um herói, contando a todos sobre sua aventura na caverna sombria e o sábio que encontrou lá dentro. Muitos ficaram surpresos e impressionados com sua coragem e determinação. Com o tempo, João e o sábio se tornaram grandes amigos e mentor e aprendiz. O sábio compartilhava sua sabedoria e conhecimento com João, ensinando-lhe sobre a natureza, a vida e o universo. João, por sua vez, ensinava ao sábio sobre a vida fora da caverna e ajudava-o a se adaptar à nova vida. Anos depois, quando o sábio estava prestes a partir deste mundo, ele deixou para João todo o seu conhecimento e poder, confiando nele para continuar a transmitir sua sabedoria e coragem às gerações futuras. João aceitou o legado com gratidão e orgulho, prometendo continuar a ensinar e inspirar as pessoas da mesma forma que o sábio o inspirou. E assim, a história da Caverna Sombria se tornou uma lenda, contada de geração em geração, inspirando pessoas a buscarem a coragem e a sabedoria em suas próprias vidas. E a memória do jovem corajoso e do sábio vive eternamente na floresta, como um exemplo para todos os que procuram a verdade e a sabedoria. Com o passar dos anos, a vila cresceu e se desenvolveu, tornando-se uma cidade próspera e cheia de vida. Mas a história da Caverna Sombria nunca foi esquecida e sempre foi contada como um símbolo de coragem e sabedoria. Anos depois, quando João já era um homem velho e prestes a partir deste mundo, ele deixou para seus filhos e netos todo o conhecimento e sabedoria que havia adquirido ao longo de sua vida. E assim, a tradição da Caverna Sombria seguiu viva, inspirando gerações e gerações de pessoas a buscarem a coragem e a sabedoria em suas próprias vidas. E mesmo hoje, muitos anos depois, as pessoas ainda vão à floresta, procurando a Caverna Sombria e a história de João e do sábio. E sempre que entram na caverna, saem renovados e inspirados,
lembrando-se de que a coragem e a sabedoria estão sempre dentro de cada um de nós, esperando para ser descobertas. E assim, a história da caverna sombria continuou viva, sendo contada e lembrada para sempre, como uma lenda inspiradora para todos os que procuram a verdade e a sabedoria. História 2. Havia uma velha casa com um porão mal assombrado. Ninguém ousava entrar lá, pois diziam que era habitado por espíritos malignos. Mas um dia, um grupo de amigos curiosos decidiram investigar o porão. Quando chegaram lá, tudo parecia normal, mas logo começaram a ouvir barulhos estranhos e a sentir a presença de algo sinistro. De repente, as luzes piscaram e as portas começaram a se fechar sozinhas. Os amigos ficaram paralisados de medo, mas logo se deram conta de que precisavam encontrar uma saída. Eles correram pelo porão escuro, tentando evitar o contato com as sombras sinistras que pareciam persegui-los. Mas quando chegaram à última porta, descobriram que ela estava trancada. Eles lutaram com a maçaneta, mas a porta não se abria. Então, começaram a ouvir uma risada maligna vindo de todas as direções. Os amigos ficaram aterrorizados, mas decidiram enfrentar o medo e descobrir a verdade por trás dos espíritos malignos. E foi assim que descobriram a história triste e assustadora do antigo dono da casa, que tinha sido cruel com seus empregados e agora era assombrado pelos espíritos de suas vítimas. A partir daquele dia, o porão mal assombrado nunca mais assustou ninguém. Os amigos decidiram que precisavam fazer algo para libertar as almas presas no porão. Eles começaram a realizar uma série de cerimônias de limpeza espiritual, acendendo velas e rezando para os espíritos encontrarem paz. Mas as coisas pioraram antes de melhorar. As luzes piscavam com mais frequência e as risadas malignas se tornaram mais fortes. Os amigos se mantiveram unidos, sabendo que precisavam continuar com a cerimônia para libertar as almas. E então, de repente, tudo ficou quieto. As luzes pararam de piscar e a risada maligna desapareceu. Os amigos se olharam, incertos sobre o que tinha acontecido. Mas então, sentiram a presença de uma paz estranha no ar. Era como se as almas presas finalmente tivessem encontrado a liberdade. Os amigos saíram do porão, sabendo que haviam feito a coisa certa. E daquele dia em diante, a casa nunca mais foi assombrada e o porão mal assombrado se tornou um lugar tranquilo. A história se espalhou pela cidade e muitas pessoas foram visitar a casa para experimentar a sensação de paz. E todos saíam daquele lugar com a certeza de que a amizade e a coragem podem vencer qualquer medo e libertar as almas presas. Com o tempo, a casa se tornou um lugar conhecido e respeitado na cidade. Muitos visitantes iam lá para se conectar com as energias positivas e a paz que agora habitavam o lugar. A história do porão mal assombrado se tornou uma lenda e inspirou outras pessoas a enfrentarem seus medos e ajudar a libertar as almas presas. O grupo de amigos que havia desafiado o medo e salvado as almas do porão mal assombrado se tornou conhecido como os Valentes, e sua coragem foi lembrada por gerações. E apesar de ter passado muito tempo, a casa ainda é visitada por pessoas de todo o mundo, que buscam paz, amizade e coragem. E assim, a história do porão mal assombrado foi transmitida de geração em geração, sempre lembrando as pessoas de que o medo pode ser vencido e que a amizade e a coragem podem fazer maravilhas. História 3. Havia uma vez uma ilha remota, conhecida como a Ilha do Medo. Dizia-se que era um lugar amaldiçoado, onde os habitantes enfrentavam medos constantes e terríveis criaturas assombravam a noite. Ninguém se atrevia a visitar a ilha e aqueles que o faziam nunca voltavam. Mas um grupo de aventureiros ousados decidiu desafiar o medo e investigar a Ilha do Medo. Eles partiram em uma jornada perigosa, enfrentando tempestades e criaturas estranhas ao longo do caminho. Quando finalmente chegaram à ilha, eles descobriram que seus medos eram muito reais.
Criaturas monstruosas os atacavam de todos os lados e as sombras pareciam se mover com vida própria. Mas os aventureiros não desistiram e lutaram contra seus medos, usando sua coragem e habilidade para sobreviver. À medida que exploravam a ilha, eles descobriram que a maldição da Ilha do Medo tinha sido causada por um feitiço maligno, lançado por um antigo mago. Eles decidiram desfazer o feitiço e libertar a Ilha do Medo. Foi uma tarefa difícil, mas os aventureiros conseguiram reunir todos os ingredientes necessários e realizar a cerimônia de desfeitiço. E então, de repente, tudo mudou. As criaturas monstruosas desapareceram e a ilha foi inundada por uma luz brilhante. Os habitantes da ilha se aproximaram dos aventureiros, agradecidos por terem libertado a Ilha do Medo. E daquele dia em diante, a Ilha do Medo se tornou um lugar de paz e harmonia, onde as pessoas podiam viver sem medo. A história dos aventureiros corajosos que desafiaram o medo e libertaram a Ilha do Medo se tornou conhecida por todo o mundo e inspirou outras pessoas a enfrentar seus medos e fazer o bem. E a ilha, antes conhecida como lugar amaldiçoado, agora é vista como um lugar sagrado, onde a coragem e a amizade triunfam sobre o medo. Mas, com o tempo, a história da Ilha do Medo começou a mudar. Alguns diziam que a ilha ainda era assombrada por criaturas sombrias e que o medo ainda pairava no ar. Outros alegavam que a paz que havia sido encontrada na ilha era apenas temporária e que a maldição havia sido simplesmente adiada. Diante dessas notícias assustadoras, os aventureiros que tinham libertado a ilha decidiram retornar e investigar o que estava acontecendo. Quando chegaram lá, descobriram que uma nova ameaça havia surgido. Uma força sombria estava tentando reconquistar a ilha e trazer o medo de volta. Mas os aventureiros não estavam sozinhos. Eles se juntaram aos habitantes da ilha e juntos, eles lutaram contra a força sombria. Foi uma batalha difícil, mas, com a ajuda da coragem, da amizade e da esperança, eles finalmente venceram. E assim, a Ilha do Medo foi libertada novamente, e a paz e a harmonia reinaram por muito tempo. A história dos aventureiros corajosos que desafiaram o medo e salvaram a ilha tornou-se uma lenda, contada de geração em geração, inspirando as pessoas a nunca desistir, mesmo diante das adversidades. E a Ilha do Medo continua a ser um lugar mágico, onde a coragem, a amizade e a esperança prevalecem sobre o medo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais vídeos.